Boa tarde, servidores e servidoras da Justiça, ativos e aposentados e aposentadas. Hoje, dia 26 de novembro de 2021, nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para o biênio 2022-2023. E para nós é um motivo de honra e de orgulho pelo ineditismo da atividade que nós estamos realizando, né? Entrevistar, gravando, né? Ouvindo, né? E vendo os candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. E hoje nós temos a honra de receber aqui conosco o desembargador Tássio Calbi Soares de Labari, que é candidato à chapa para o biênio 2022-2023. Muito boa tarde, desembargador Tássio, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. O desembargador Tássio, que ele é natural de Lavras do Sul, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pelas Faculdades Unidas de Bagé, em 1980. Ele ingressou na magistratura em 1982, como pretor, tendo atuado na comarca de Dom Pedrito. Tomou posse como desembargador do TJ em 2006 e foi eleito corregedor-geral da Justiça para o biênio 2014 e 2015, né, na gestão do desembargador José Aquino Flores de Camargo. E a chapa, que é encabeçada pelo desembargador Tássio, tem ele como candidato à presidência. A candidata à primeira vice-presidenta é a desembargadora Marilene Bonzanini. Candidato a segundo vice-presidente, desembargador Jaime Weingartner Neto. Terceiro vice-presidente, desembargador Heleno Tregnano Saraiva. E o candidato a corregedor-geral da Justiça, desembargador Eduardo Ulem. Então, desembargador Tássio, é um prazer recebê-lo, né, mais uma vez, reiterando, e a sua saudação inicial. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Uma boa tarde a todos os servidores, integrantes do sindicato. É uma satisfação imensa e uma alegria estar participando desse momento, que já foi referido pelo Fabiano, que é histórico, né, por ser a primeira oportunidade que o sindicato realiza essa conversa com os candidatos à administração. Portanto, é uma alegria para nós estarmos aqui participando desse momento e podendo, né, expressar a todos os servidores, né, os nossos planos, os nossos projetos, especialmente aqueles que mais, digamos assim, dizem interesse aos servidores do Poder Judiciário. Então, renovando o agradecimento, inclusive, pela oportunidade, estamos à disposição para a resposta aos questionamentos e que, de certa forma, angustiam e também trazem a certo interesse dos servidores. Muito obrigado, desembargador. Agradecemos muito a sua disponibilidade em nos ouvir, em responder aqui as nossas questões e fazer esse registro, como o senhor disse, que é histórico dessas entrevistas com os candidatos à presidência do TJ. Por questão de transparência, nós informamos aos colegas que essas questões elas foram remetidas previamente aos candidatos que, dessa forma, se prepararam para respondê-las. E, de pronto, então, eu dou início à nossa entrevista, desembargador Tássio, fazendo o primeiro questionamento. Há questões urgentes em relação aos direitos dos servidores que dependem de uma articulação institucional do judiciário, em especial quanto à reposição das nossas perdas inflacionárias. Qual é a sua posição sobre esse tema? De que forma o senhor pretende atuar nesse sentido, já que os servidores estão, desembargador Tássio, há 7 anos consecutivos sem reposição salarial, numa situação já quase que insustentável? Pois é, Fabiano, estimados servidores, né? Para o nosso grupo, no nosso projeto, a valorização de todos os integrantes do Poder Judiciário, sejam magistrados e servidores, passa por melhores condições de trabalho e pela melhoria da questão remuneratória. Nesse ponto, especialmente a reposição das perdas salariais dos servidores,
pende na Assembleia Legislativa um projeto de lei que não foi apreciado e que já está defasado, necessitando atualização, especialmente considerando que a inflação que vai na casa de 10% somente neste ano, além do tempo que os servidores estão sem qualquer reposição. Houve um certo conformismo em anos passados, considerando as dificuldades financeiras do Estado, e porque nenhuma das categorias também recebeu reajuste, tendo o orçamento ficado congelado. Mas já no início deste ano, as notícias de recuperação financeira do Estado foram alentadoras. O resultado do exercício econômico-financeiro de 2020 foi positivo, permitindo a redução do déficit fiscal 6 vezes menor do que o ano anterior. A redução do gasto com pessoal em mais de 500 milhão, consequência, em parte, das reformas implantadas segundo a afirmação do governo, e, sobretudo, a auspiciosa retomada do pagamento em dia do funcionalismo, o que sinaliza, apesar da grave crise social e econômica devido à pandemia, que o Estado começa a superar um tempo de depressão. Diante desse panorama, sem dúvida, é o momento de articulação institucional perante os demais poderes para a recuperação das perdas financeiras sofridas pelos servidores, que já vai, conforme referido, há mais de 7 anos, sem qualquer reposição. E, para isso, indispensável também contar, como sempre foi, com o concurso e atuação das entidades que congregam os servidores do Poder Judiciário. Nosso projeto e nossa proposta inclui, sim, essa articulação institucional para recuperar essas perdas, aproveitando, inclusive, esse momento que já dá sinais de recuperação do Estado. Perfeito, desembargador. Agradecemos a primeira resposta. Vamos para o próximo questionamento, então. A direção do Sindjus reitera a importância da breve efetivação da primeira progressão de acordo com o plano de carreira recém-aprovado pela Assembleia Legislativa, prestes a ser sancionado pelo governador Eduardo Leite, assim esperamos, o prazo limite é no dia 7 de dezembro, sendo que nós estamos pleiteando que essa primeira progressão ocorra já em maio de 2022, que é o mês do trabalhador e da trabalhadora no nosso país. Qual a sua avaliação e como pretende agir, se for eleito, em relação a esse tema, desembargador Tasso? Pois é, né? Em primeiro lugar, Fabiano, temos que nos regozijar todos, né, com essa grande conquista que é o plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário. Um sonho acalentado há décadas e que finalmente foi alcançado na administração atual e que merece todos os elogios na pessoa do presidente Voltaire, que desde a primeira hora de seu mandato elegeu como prioridade, uma das prioridades, o plano de carreira, e desencadeou o processo de discussão e elaboração do projeto de lei, que foi constituído num ambiente de consenso, contando, inclusive, e de maneira muito positiva e fundamental, com a atuação das entidades de classe dos servidores, o que gerou um ambiente favorável para a rápida tramitação do processo legislativo. Aliás, essa forma de atuação, busca de consensos, deve servir de modelo para futuros projetos que envolvam o interesse do Poder Judiciário e também dos servidores. No ponto particular da indagação, sobre a implantação da progressão na carreira, conforme o plano recém-aprovado, já em maio de 2022, temo que não seja viável, e não por desinteresse de quem está se propondo a administrar o Poder Judiciário, mas por óbice intransponível da nova legislação. O nobre interlocutor acompanhou, foi um dos articulistas e um dos protagonistas também perante todo o processo legislativo e sabe muito bem
É certo que a lei aprovada no Legislativo, mas ainda pendente de sanção no Executivo, talvez vá acontecer para a próxima semana, tem previsão de que as progressões ocorrerão no mês de maio. Todavia, a própria lei prevê uma série de providências necessárias e indispensáveis para a implantação do plano de carreira, com prazos, ainda que exíguos, mas que certamente não permitirão que essa aspiração seja alcançada. Temos absoluta tranquilidade e segurança quanto à implementação do plano de carreira. Caso toque ao nosso grupo, vitorioso na eleição, a sua implementação. Isso porque o nosso parceiro e candidato a corregedor-geral, desembargador Eduardo Ulli, foi o presidente da comissão que elaborou o anteprojeto e conhece, como poucos, o arcabouço legislativo que foi aprovado. Mesmo assim, e observando o primado da legalidade, há necessidade de observação de disposições legais que predispõem uma série de medidas para que as progressões, segundo a nova lei, sejam implementadas. A contar, por exemplo, da regulamentação do plano e a formação da Comissão de Movimentação e Gestão de Pessoal, que está previsto no artigo 23, que deverá ocorrer num prazo de 60 dias, regulamentado pelo COMAG, além da previsão de que as progressões estão condicionadas à aprovação na avaliação de desempenho funcional, que tem previsão no artigo 13, segundo os critérios definidos no artigo 16. Esta avaliação de desempenho será anual e terá seu procedimento estabelecido em regulamento próprio, também depende de aprovação, de modo a observar o contraditório e ampla defesa, além do critério estabelecido na lei, conforme dispõe o artigo 18. Dessa forma, temo, e repito, não por desinteresse de quem está se propondo a administrar, mas em razão de não ser possível que a primeira progressão possa ocorrer já no mês de maio de 2022, devido à indispensável observância de disposições legais recém-aprovadas, especialmente a necessidade de um tempo para avaliação de desempenho, após a constituição do órgão encarregado a tanto. Ok, desembargador. Pois não? Então vamos para a próxima. Um outro tema que é muito sensível para a categoria diz respeito à majoração e equiparação das verbas de caráter indenizatório, como o cumprimento do acordo de greve que foi firmado em 2019 e com a possibilidade aberta pela aprovação do plano de carreira. Qual é a sua posição a respeito desse tema? Quanto a esse tema, especificamente a verba indenizatória do auxílio refeição, há ato regulamentar que prevê a sua recomposição nos termos dos índices inflacionários. E desde a Lei 14.860, de 2016, passou a ter previsão da recomposição através de ato normativo da Presidência, o que foi ratificado no projeto do Plano de Carreira, conforme o artigo 37, que continua prevendo que o reajuste será efetuado por ato da Presidência, de acordo com as disponibilidades orçamentárias, e até foi acrescentada a expressão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no projeto legislativo. Portanto, observadas essas bases legais e considerando que houve, sim, acordo na época da greve dos servidores para o processamento interno de expediente visando reposição do critério de fixação do reajuste do auxílio alimentação, a efeito de buscar isonomia ao benefício percebido pelos magistrados, isso está lá no item C da ata de reunião, se não me falha a memória, entre a presidência e os representantes dos servidores, né? Observadas essas bases legais, como referido, e especialmente as disponibilidades orçamentárias, a nossa posição é de atender à reivindicação dos servidores. Obrigado, desembargador.
Vamos, então, para mais um questionamento aqui. No último período, os servidores e as servidoras da Justiça, através das suas entidades representativas e também através dos canais de interlocução que foram abertos pela administração do Tribunal de Justiça, tiveram uma evolução no diálogo através de participação em comissões, como aqui debateu o auxílio saúde, o plano de carreira, mais recentemente a comissão para discutir o teletrabalho, que foi implementada. Estamos aguardando ainda também uma primeira reunião. O Sindijus ele pretende buscar ainda mais mecanismos de diálogo institucional e de participação efetiva da representação dos trabalhadores na tomada de decisões em relação à classe junto ao Tribunal de Justiça. Como será a sua atuação e a dos seus pares junto à administração, desembargador Tasso, no sentido de manter e ampliar esse ambiente? Pois é, Fabiano, olha, essa pergunta vem muito a calhar, né? Durante a campanha, o nosso grupo da Inova Gestão propugnou e tem se caracterizado como uma administração convocante. Nós temos usado essa expressão. Uma administração de diálogo, é mais do que isso, uma administração que estimula a participação, abrindo espaço para que todos os integrantes do Judiciário, magistrados e servidores, possam participar de modo mais efetivo possível. A nossa visão administrar só faz sentido se for melhorar a vida das pessoas. Acreditamos e vivenciamos isso. Gestão competente é aquela que brota em harmonia com a inteligência coletiva de todos os lugares, de todas as funções. Os colegas e servidores que estão na linha de frente, que vivenciam o cotidiano e mantêm a interface com o usuário do serviço, têm muito a acrescentar para a qualidade e eficiência dos nossos serviços. As ações só se concretizam com o empenho das pessoas, com o sentimento de pertencimento de um grande, milenar e indeclinável poder, a jurisdição como pacificação com justiça. Portanto, nesse ideário, é imperativo que sejam ouvidos e participem de forma efetiva os integrantes do poder, e especialmente os servidores. E essa é a nossa proposta. Vamos mais do que mantê-la, vamos ampliar a participação dos servidores, porque é assim que nos identificamos durante as nossas propostas de campanha. Perfeito, desembargador. Agradeço mais uma vez a resposta. Mais um tema, então. Qual é a sua postura, desembargador Tasso, em relação ao pleito dos servidores e das servidoras da Justiça pela jornada laboral de turno único? Pois é, esse é um tema muito importante e também é um tema recorrente no âmbito do funcionamento do Serviço do Poder Judiciário Estadual, né? Já houve várias modificações ao longo do tempo, estou com 40 anos já de magistratura, né, sobre o horário do serviço do Judiciário. Turno integral, com início às 9, interrupção ao meio-dia, para o almoço, final às 18h30, turno ininterrupto, especialmente no segundo grau, a partir das 12 horas. O CNJ chegou a fixar um turno unificado, em caráter nacional, no horário das 9 até as 18 horas, e que resultou sendo combatido através de ação de inconstitucionalidade. E a partir de 2020, o próprio CNJ revisou sua resolução, considerando a autonomia dos tribunais e as peculiaridades locais quanto ao funcionamento do serviço, ficando a critério de cada tribunal a fixação do seu horário de funcionamento. Evidente que, por questões de isonomia, no plano local, o trabalho deverá seguir o mesmo horário em todos os segmentos. E com mais uma razão agora, com a aprovação do plano de carreira, de que os servidores têm uma horizontalidade, né? São tratados de forma uniforme, o que não ocorria anteriormente, que eram dois planos distintos, do primeiro e do segundo grau. A partir dessa alteração do CNJ,
tramita no Tribunal de Justiça extenso expediente para a regulamentação do horário. A questão ficou um tanto sobrestada devido à pandemia, que por si só já determinou profunda alteração no funcionamento do serviço, inclusive com o fechamento das unidades por algum período e depois o restabelecimento do atendimento presencial em horário reduzido. Há a expectativa de que o Tribunal de Justiça defina nas próximas semanas sobre o restabelecimento integral do horário de expediente, retomando o horário normal praticado antes do início da pandemia, considerando que as demais atividades já estão praticamente todas com situação normalizada. A partir daí, certamente, haverá a retomada da discussão mais intensa sobre a adoção do turno único, não se sabendo ainda se acontecerá na atual administração ou ficará para a futura administração. De toda sorte, há necessidade de uma ampla discussão a respeito, envolvendo todos os atores envolvidos no sistema de justiça, especialmente nesse momento muito crítico que determinou a interrupção do serviço devido à pandemia e o ataque hacker e que afetou a atividade de muitos profissionais, havendo a necessidade da recuperação desse tempo, para o que poderá contribuir a completa implantação do processo eletrônico pelo sistema EPROC, de regulamentação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, que pende ainda de regulamentação no Tribunal de Justiça do Estado. Tudo isso são fatores determinantes para a definição do pleito dos servidores de turno único, o que entendo prematuro qualquer antecipação, sem que se estabeleça esse amplo debate com todos os interessados. Resumindo, acho que, não sei se essa administração, mas se for a próxima conosco, vamos ter que abrir o debate para definir essa situação, que é importante, sim, né? Temos o avanço tecnológico, temos que avançar em outros setores também. Talvez esta questão do turno único seja uma das questões que temos que avançar. Mas, no momento, acho prematuro fazer qualquer antecipação. Ok, desembargador. Vamos, então, para o último questionamento aqui. Em virtude da pandemia, os trabalhadores e as trabalhadoras se viram submetidos a uma nova sistemática de trabalho, né? Uma alta dependência da tecnologia, as jornadas exaustivas, o WhatsApp, utilizado como ferramenta também de trabalho, a ampliação de métodos, o acúmulo de tarefas que levaram ao agravamento do adoecimento físico e mental, né? Esses dados, o Sindijus, inclusive, têm eles registrados. Diante desse contexto, desembargador Tasso, da digitalização dos processos e da aprovação do plano de carreira, como a sua gestão, caso seja vencedora, no pleito do próximo dia 6 de dezembro, e tomando posse a partir de fevereiro do ano que vem, pretende conduzir a implementação desses processos de transição tecnológica no contexto do TJ, em especial quanto a todas essas mudanças organizacionais e o teletrabalho no próximo período. Fundamental, né? Eu acho que nós estamos exatamente nesse momento de transição. Eu avalio, assim, dois pontos fundamentais. O avanço tecnológico em função do processo eletrônico e também essa vida pós-pandemia. Indiscutivelmente, a crise sanitária determinada pela Covid constituiu um marco na história da humanidade, né? Alterou substancialmente a vida das pessoas em todos os âmbitos, desde as relações familiares, afetivas, sociais, profissionais, afetando também a prestação do serviço, num primeiro momento através do distanciamento social e a prestação do serviço à distância. No Poder Judiciário sofremos ainda mais devido à base do nosso serviço estar dependente, na maior parte, dos processos físicos, o que exige esse contato pessoal de entrega e recebimento de processos, sendo uma das partes das atividades do Poder Judiciário.
Por isso, é nossa prioridade a unificação e complementação da implantação total do EPROC, mediante a digitalização total dos processos físicos e a migração dos demais sistemas também para o EPROC, o que permitirá, então, que todos os serviços do Judiciário possam ser prestados à distância, favorecendo a agilização e eficiência dos serviços, além de permitir que o serviço à distância seja regulamentado pelo tribunal. Outros tribunais já regulamentaram, aqui falta essa regulamentação ainda. Com a unificação do processo eletrônico, será possível um avanço na prestação do serviço mediante especialização de unidades para a prestação de serviço como competência regional e até estadual, o que permitirá uma melhor equalização do volume de trabalho, com a distribuição da carga de forma mais equânime, especialmente nessa época em que os serviços se ressentem de um maior número de servidores. Temos um déficit de 30% de servidores no nosso quadro, o que é determinado pela impossibilidade da reposição mediante concurso público, até que o plano de carreira seja aprovado e implementado, o que tem acarretado uma sobrecarga de trabalho aos servidores em atividade. Todas essas inovações, permitidas pelo avanço tecnológico, entretanto, têm que ser monitoradas no campo do estado físico-mental dos servidores, para evitar o adoecimento. Também essa é uma preocupação nossa. Mediante implementação e ampliação de medidas de controle da saúde de todos os integrantes do Poder Judiciário, através de medidas preventivas que cada vez mais devem ser abrangentes, proporcionando um ambiente de trabalho mais saudável. Isso implica também na melhoria da qualidade da infraestrutura das condições de trabalho, especialmente das condições de nossa rede informatizada, para que tenha maior estabilidade e que as tarefas possam ser desenvolvidas com maior conforto, evitando o estresse dos constantes quedas que geram retrabalho, cansaço e, às vezes, até o adoecimento. Além da segurança, que é vital, para evitar os riscos com dados públicos e privados. Ok, desembargador Tasso, agradecemos a sua resposta e também ao conjunto aqui das respostas que o senhor nos trouxe, mais uma vez agradecendo também a sua participação e a forma como o senhor nos acolheu aqui, nos concedendo essa entrevista. Eu queria, em nome do Sindijus, desejar sorte ao senhor no pleito do próximo dia 6 de dezembro, muito embora nós, servidores e até mesmo os magistrados de primeiro grau, não votemos nessas eleições, e esse é um pleito histórico nosso também, em nível nacional até, para que nós também possamos votar, exercer esse direito, né, dentro da democratização da justiça que nós buscamos aqui também no meio sindical, e desejamos muita sorte e que o senhor tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição do senhor e também dos membros da sua chapa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, a saudação a todos os servidores e a certeza do otimismo da vitória, que estaremos todos juntos a partir de fevereiro do próximo ano para conduzirmos o judiciário ao patamar que ele merece e sempre foi reconhecido no cenário nacional. Obrigado. Um abraço.